Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Tema da nossa mensagem, libertação e missões. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Vamos estar falando sobre libertação e missões. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Do versículo 1 até o versículo de número 20. Diz assim o texto sagrado: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, veio logo dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado esses fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E agora pedimos, Pai, em nome de Jesus, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Pedimos, ó Pai, perdoe os nossos pecados, visita-nos com teu Espírito Santo. Assim como o Senhor visitou aquele homem, ó Cristo, trazendo-lhe salvação, libertação, pedimos ao Senhor que esteja visitando também o teu povo nessa noite. Aqueles que precisam de salvação, libertação, que recebam esse favor de ti nessa noite. Que os teus anjos, Pai, estejam aqui e que a tua palavra, ó Pai, encontre lugar em nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa mensagem nós vamos ver Jesus Cristo indo em 3 movimentos. Primeiramente, veremos Jesus em missão, libertando e transformando um homem. Depois nós veremos Jesus sendo mandado embora de uma cidade, sendo expulso de uma cidade, de uma região. E depois nós veremos Jesus comissionando um homem transformado. Veremos Jesus comissionando um homem mudado para fazer missões para a glória de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esses casos, como o caso desse endemoniado Gerazeno, olhando para o Novo Testamento, nós vemos que há muitos casos de possessões. Quando Jesus Cristo manifestou o seu reino, o reino de Deus, quando o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo, os demônios também procuraram fazer oposição. E olhando para os evangelhos, nós vemos que muitas pessoas ficavam possessas naquele tempo, como que confrontando Jesus Cristo. Hoje também há casos de possessões,
mas não tanto quanto naqueles dias. Não muito tempo, não muitos dias atrás, eu mesmo estive orando por uma pessoa para que fosse liberta, uma pessoa frágil, mas que estava precisando ser segurada por muitos homens, tamanho a força que tinha essa pessoa. Mas graças a Deus, meus irmãos, Jesus a libertou. Porque Jesus Cristo, segundo está lá em 1 João capítulo 3, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Amém, meus irmãos? Então, embora o diabo procure fazer oposição a Cristo, ele não pode resistir a Cristo, porque Cristo é o soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, olhando para o texto, vemos Jesus Cristo trabalhando em missão, libertando um homem, libertando e transformando a vida de um homem. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus, ele tinha uma missão. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar todos aqueles que o Pai lhe deu, como nós vimos hoje pela manhã. E todas as coisas que Jesus fez, meus irmãos, tudo que Jesus fez, estava dentro de uma agenda, estava dentro de um cronograma. O cronograma de Deus, a agenda de Deus. Jesus não fez nada aleatório. Ele não foi parar ali naquela terra dos Gerazenos por acaso. Ele estava ali para cumprir a agenda do Pai. Jesus foi até aquela terra para libertar e salvar aquele homem. Isso fazia parte do propósito eterno de Deus. Veja comigo, meus irmãos, ali a partir do verso de número 1, como Jesus Cristo vai em missão e ele liberta aquele homem. O verso de número 1 diz que Jesus atravessou o mar e chegou ali à terra dos Gerazenos. O mar da Galileia, meus irmãos, é como um grande lago, um grande círculo. E Jesus Cristo, ele atravessa o lago, vamos dizer assim, você pode imaginar ele atravessando o círculo propositadamente e chegando ali naquela terra, a terra dos Gerazenos. A terra dos Gerazenos, meus irmãos, era uma terra de gentios, era uma terra de estrangeiros entre os judeus. Judeus também habitavam ali, mas aquela terra era predominantemente uma terra de gentios. O Império Romano governava naquele tempo a Palestina, e aquela terra que era a terra de Decápolis, vamos dizer assim, uma região de 10 cidades, eram 10 cidades fortes comercialmente, eram 10 cidades que tinham a sua própria moeda e tinham até mesmo o seu próprio exército. E Jesus vai até aquele local para fazer missões, para libertar aquele homem que estava possesso. O versículo de número 2 diz que Jesus desembarcou e o homem veio ao seu encontro saindo dos sepulcros. Imagine, meus irmãos, que aquele homem vivia entre os sepulcros. Ele morava nos sepulcros. O diabo, meus irmãos, é assim. O diabo é o príncipe da morte. Por isso ele estava levando aquele homem para os sepulcros. Aquele homem vivia longe da sua família, entre os sepulcros. Possesso, veja ali o verso de número 2, possesso de espírito imundo. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, de espírito imundo, significa que os imundos são diferentes dos limpos. Os anjos, eles são santos. Mas o diabo, meus irmãos, e seus demônios são imundos. Eles são cheios de pecado. Eles são cheios de rebelião. Neles não há nenhuma bondade. O diabo só tem alguns propósitos: matar, roubar e destruir. Essa é a intenção de Satanás. E por isso aqueles espíritos que estavam naquele homem são chamados de imundos. Veja o verso de número 3. O homem vivia em sepulcros, ele vivia nos cemitérios. As pessoas tentavam prender aquele homem, mas ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com cadeias, nem mesmo com correntes. E aqui, meus irmãos, você pode imaginar correntes de ferro, ninguém podia prender aquele homem. Verso de número 4. Muitas vezes ele foi preso com grilhões de ferro, com cadeias, mas as cadeias foram por ele, por aqueles demônios, foram por eles quebradas, foram por eles despedaçadas. Ninguém podia subjugar aquele homem. Imagine que aquele homem, ele atormentava a região.
ele atormentava aquela cidade. Verso de número 5 nos mostra que ele andava sempre, de noite e de dia, clamando, né? A palavra clamando aqui significa que ele gritava entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Imagine que aquele homem o tempo todo estava andando para lá e para cá, e ele urrava, ele gritava. As pessoas sabiam que ele estava possesso por espíritos imundos, mas ninguém podia fazer nada por ele. Ninguém podia ajudar aquele homem. Depois nós vamos ver, meus irmãos, que de fato ninguém amava aquele homem, ninguém se importava com ele. O que todos queriam de fato era que ele ficasse lá longe, porque ele era um incômodo social. Interessante é que quando ele vê Jesus, o verso de número 2 já nos mostra que ele foi ao encontro de Jesus. E por que ele vai ao encontro de Jesus? Porque Jesus é o Rei dos Reis que chega ali para confrontar o reino de Satanás. Aquele homem não poderia se esconder de Jesus, porque Jesus, meus irmãos, embora presente como homem, é onipresente como Deus. E os espíritos imundos sabiam que Jesus foi até aquele local para libertar aquele homem. Veja o verso de número 6, quando de longe viu Jesus, correu até Jesus e o adorou. Imagine, né? Aquele homem possesso adorando o Senhor Jesus. Os demônios tentam adorar a Cristo numa adoração falsa e eles tentam bajular a Cristo, porque eles o adoram ali naquele momento, se prostrando diante de Jesus. É claro, meus irmãos, uma adoração não aceita por Cristo. E ele então exclama em alta voz, veja ali o verso de número 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Aquele homem reconheceu Jesus como sendo o Filho de Deus. Haviam pessoas ali ao entorno, ouvindo aquilo que aqueles demônios fizeram. Se prostraram para adorar Jesus e clamavam ali que ele era o Filho de Deus. E eles fizeram uma petição para Jesus. A expressão que aparece aqui, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, pode ser traduzida no original por jure por Deus, que você não vai me atormentar. É interessante, né? O diabo não quer ser atormentado, mas ele quer atormentar. Aqueles demônios que estavam atormentando aquele homem, que não deixavam aquele homem em paz, e que não deixavam aquela sociedade em paz, estavam agora clamando para Jesus: não nos atormentes, nos deixe em paz. É isso que eles estavam pedindo para Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, o que Jesus faz. Jesus diz ao espírito imundo: sai desse homem. Sai desse homem. Jesus dá uma ordem para ele. E é interessante que o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos oscilam entre o singular e o plural. Porque, como nós já lemos o texto, não era apenas um demônio, mas uma legião de demônios estava naquele homem. Mas Jesus disse ao espírito imundo: sai desse homem. E Jesus lhe pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus irmãos, por que Jesus pergunta o nome daquele demônio, né? Ou daqueles demônios? E é interessante que esse é o único lugar nas Escrituras onde Jesus pergunta o nome de um demônio. Jesus tinha autoridade para isso. Se nós perguntarmos o nome de um demônio, o demônio pode mentir para nós, porque ele é o pai da mentira. Mas quem pode mentir para o próprio Deus, que sonda todas as coisas? E é interessante também para aqueles que gostam de perguntar nome, né, aos demônios, que o demônio não respondeu o nome dele. Ele disse para Jesus: olha, nós não somos um, mas nós somos uma legião. Uma legião, meus irmãos, era composta por até 6.000 soldados.
Então é provável que até 6.000 demônios estavam ali acompanhando aquele homem, atormentando aquele homem. Era uma legião inteira. E Jesus estava dizendo para aquela legião: sai desse homem. Mas os demônios, veja ali que interessante, os demônios eles rogam a Jesus. Eles rogam a Jesus. Os demônios já haviam feito um pedido para Jesus: não nos atormentes. E agora eles fazem um segundo pedido para Jesus. Verso de número 10. Não nos mande para fora do país. Eles pediam encarecidamente, veja ali o verso de número 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Você consegue imaginar isso, né? Os demônios orando, rogando encarecidamente: não nos mande para fora do país. Os outros evangelhos vão dizer que eles estavam, na verdade, pedindo para Jesus que não os mandasse para o abismo, para um lugar de condenação e de prisão eterna, aonde todos os demônios um dia serão lançados na hora determinada por Deus. Eles temiam que Jesus os mandasse antecipadamente para aquele lugar. E eles estavam rogando, né? Não nos mande para fora do país. Bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos, então, fazem um terceiro pedido para Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E a Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido deles, permitindo. Jesus o permitiu, diz o versículo de número 13. Então, saindo do homem, os espíritos imundos, porque eles tinham que sair, porque Jesus havia ordenado: sai do homem, saia dele. Mas saindo do homem, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Veja, meus irmãos, que os demônios fazem aqueles pedidos para Jesus, e Jesus atende, permitindo que eles entrem naqueles porcos. E a cena que se segue é uma cena horrível, porque os porcos se lançam no mar, 2.000 porcos, e eles se afogam no mar, eles morrem ali naquele mar, 2.000 porcos boiando mortos no mar. O que aconteceu com os demônios, meus irmãos, o texto bíblico não nos fala. Só diz que eles entraram nos porcos e os porcos se afogaram no mar. O que aconteceu com aqueles demônios, nós não sabemos. É certo que eles não se afogaram, porque os porcos se afogaram, mas eles não. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara: Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele tem poder sobre anjos e sobre demônios. Nada está fora do domínio do Senhor Jesus. Principados e potestades, os demônios estão sob o comando do Senhor Jesus. Jesus tem poder e autoridade para repreendê-los, para expulsá-los, para libertar um homem. Jesus tem poder até mesmo para mandá-los para o abismo antes do tempo. Eles sabem que serão lançados no abismo, no tempo de Deus, mas Jesus pode mandá-los até mesmo antes do tempo. Aqueles demônios, meus irmãos, embora atormentassem aquele homem, se sentiram atormentados por Jesus, porque Jesus tem autoridade soberana sobre os céus e sobre a terra. Note no texto, meus irmãos, como era o homem antes de ser visitado por Jesus. Ele era um homem agitado, clamando entre os sepulcros, andava nu, era alguém violento. Os outros evangelhos dizem que ele era violento, tinha uma força descomunal. Mas logo após ser libertado por Jesus, veja o versículo de número 15, como o homem é encontrado. Vieram, indo ter com ele, viram o endemoniado. Toda aquela região foi para lá para ver o que aconteceu. E eles viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo.
Que diferença, né? Alguém que vivia andando sem paz, agora está ali, assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus, meus irmãos, libertou e transformou aquele homem com o seu poder e a sua autoridade. Ninguém jamais havia demonstrado poder assim antes. Jesus Cristo tem poder para libertar e salvar. E Ele liberta e salva ainda hoje. Em todos os lugares do mundo existem pessoas que precisam de libertação. Em nossa cidade, meus irmãos, há pessoas que precisam de libertação. Pessoas atormentadas por Satanás. Pessoas sem paz. Pessoas sem juízo, sem domínio próprio. Totalmente dominadas pelo inimigo. Aquele homem precisava de libertação no grau máximo. Ele vivia possesso, mas Jesus o libertou. Muitas pessoas, ainda hoje, precisam dessa libertação. E muitos, ainda que não fiquem possuídos, precisam também de libertação. Porque nem sempre o diabo entra nas pessoas como entrou naquele homem. Às vezes o diabo atormenta fora do corpo. Mas Jesus, meus irmãos, tem poder e autoridade para libertar e transformar qualquer pessoa. Amém, igreja? Às vezes nós desprezamos pessoas como esse homem. Às vezes nós olhamos para pessoas, para algumas pessoas, como esse homem, no estado dele. E nós queremos que essas pessoas fiquem longe de nós. Às vezes não cremos que Jesus pode libertar e transformar. Isso, meus irmãos, é um pecado do nosso coração. Jesus pode libertar e transformar pessoas, Ele pode transformar e libertar completamente. Amém, igreja? E nós vamos encontrar essas pessoas completamente mudadas. Completamente mudadas. A Bíblia diz que, uma vez que Cristo nos liberta, nós somos transformados em novas criaturas. Sabe o que significa nova criatura? Lá em 2 Coríntios 5,17, nos traz essa expressão nova criatura, nos mostrando que é uma nova criação. Cristo nos recria. Amém, meus irmãos? E as coisas velhas, elas ficam para trás. Aquele homem foi recriado pelo Senhor Jesus. Foi completamente mudado por Ele. Você conhece alguém que precisa de libertação? Hoje Jesus liberta por meio do Evangelho, do Espírito Santo e da Igreja. Eu e você devemos ser os instrumentos de Cristo para libertar pessoas oprimidas. Jesus disse na sinagoga de Cafarnaum: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar oprimidos. E meus irmãos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E por que recebemos o Espírito Santo de Deus? Para pregarmos o Evangelho às pessoas, para libertarmos os oprimidos. Jesus Cristo hoje, através da igreja, através do seu povo, Ele liberta pessoas como aquele homem, fazendo novas criaturas para a glória do reino do Senhor. Amém, meus irmãos? Dias atrás, umas 2 semanas atrás, eu encontrei uma pessoa assim na rua. E os irmãos sabem, né? Meu filho tem 9 anos. Estava junto ali Daniel. Daniel ficou assustado. Mas orando, aquela pessoa foi se acalmando, se acalmando. E eu tenho orado ainda por ela hoje. Creio que o Senhor pode libertar. Que era uma pessoa completamente atormentada pelo diabo. Há pessoas assim, meus irmãos, andando e caminhando por nossas ruas. E quando encontrarmos essas pessoas, devemos orar por elas, porque somente o poder de Deus é que pode transformá-las. Primeira coisa, então, queridos, que vemos no texto é Jesus trabalhando em missão, libertando e transformando um homem. Deus tem uma agenda, amém, igreja? E a agenda de Deus, que Jesus cumpriu, é uma agenda que ainda continua hoje. Deus tem muitas pessoas para salvar, muitas pessoas a quem Ele quer libertar. E o que nós temos feito?
A nossa comida e a nossa bebida deve ser fazer a vontade do nosso Senhor. Segundo ponto que destacamos aqui é Jesus sendo mandado embora da terra dos Gerazenos, ele sendo expulso daquela terra. Veja ali comigo o versículo de número 14 em diante. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eles saíram contando, né, o que Jesus Cristo havia feito. Contando como aos demônios foi dado permissão para entrar nos porcos, e eles se lançaram ali no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Também contaram para todos como Jesus libertou aquele homem. Os porqueiros fugiram anunciando. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram a todos o que acontecera ao endemoniado e também acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Veja, meus irmãos, aqui nós temos o terceiro rogo, o quarto rogo a Jesus, né? Os demônios, como nós vimos, eles fizeram 3 pedidos a Jesus. E agora o povo ali daquela região faz um pedido a Jesus: saia da nossa terra, saia daqui, por favor. Eles rogavam a Jesus: saia daqui, vá embora. Vá embora, eles diziam para Jesus. Meus irmãos, você não fica admirado disso? Será que nós pediríamos também para que Jesus se retirasse da nossa cidade? Será que pediríamos a Jesus para que fosse embora das nossas vidas? Por que eles pediram a Jesus que fosse embora? O texto nos mostra pelo menos 3 razões. Versículo 15 nos diz que eles tiveram medo. Eles ficaram com muito medo. Diante do poder e da autoridade de Jesus, eles tiveram medo. Eles viram ali um endemoniado que tivera legião, veja o versículo 15, assentado, vestido em perfeito juízo, e tiveram medo. Eles tiveram medo. Diante do medo, eles pediram para Jesus: vá embora. A segunda razão, meus irmãos, pela qual eles pediram para que Jesus fosse embora, é por causa do prejuízo financeiro. Aquela região era uma região que vivia do cuidado de porcos. O que movimentava ali o dinheiro era o comércio dos suínos. E quando eles viram ali o tamanho do prejuízo que tiveram, 2.000 animais, imagine, né? Hoje nós temos granjas de porcos muito maiores do que essa. Mas, meus irmãos, naquele tempo, 2.000 porcos era um número muito grande de animais. Um número muito grande, ainda hoje é grande, mas naquele tempo muito, muito maior. E quando eles viram o prejuízo, o tamanho do prejuízo que tiveram, prejuízo financeiro, eles disseram a Jesus: vá embora daqui, vá embora daqui. Mas o que mais nos espanta, meus irmãos, está no texto, é que eles viram 2 coisas. Eles viram os porcos boiando mortos no mar, e eles viram o homem antes endemoniado, libertado. Mas eles amaram mais os seus bens do que amaram o homem que foi liberto. Eles se importaram mais com o seu prejuízo financeiro do que com o homem que foi liberto. Se eles tivessem se atentado para aquilo que Jesus fez e para aquilo que Jesus poderia ter feito por eles, eles teriam rogado a Jesus: fique conosco, cure os nossos doentes, liberte outras pessoas na nossa cidade que também precisam de libertação, liberte outras pessoas na nossa região. Mas não, meus irmãos, o prejuízo financeiro fez com que os olhos se cegassem
para a maravilhosa obra que Jesus poderia fazer ali na terra deles. Porque muitos pedem para Jesus ir embora de suas vidas. Alguns podem não fazer isso com palavras, mas fazem com atitudes. Os irmãos estão compreendendo? Alguns não vão dizer para Jesus com palavras, saia daqui, mas vão dizer com atitudes. O Novo Testamento nos mostra que basta Jesus contrariar a vontade. Quando Jesus contraria a nossa vontade, somos capazes de abandonar a Cristo. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus foi rejeitado pelos seus. O Evangelho de João nos diz isso. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelos seus, foi escarnecido e crucificado pelos seus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós amamos mais as trevas do que a luz, nós não queremos a luz perto de nós. João capítulo 6 nos mostra que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, e logo após ter multiplicado pães e peixes, a multidão quis fazer dele um rei. Mas no outro dia, quando ele confrontou a vontade da multidão, a Bíblia diz que até os seus discípulos, menos os 12, porque além dos 12, outros discípulos seguiam a Jesus. Os seus discípulos todos o abandonaram. Meus irmãos, quando a nossa vontade é contrariada por Cristo, podemos agir sim como os gerazenos. Não queremos você aqui. Queremos um Jesus submisso a nós, mas não queremos um Jesus no qual temos que nos submeter. E meus irmãos, isso é muito triste. Eles mandaram Jesus para fora da terra deles. E muitos mandam Jesus para fora de suas vidas, quando Jesus confronta as suas vontades. Mas Jesus, meus irmãos, Ele é Senhor. Ou nos submetemos a Ele, ou não há acordo. Ele é soberano e Ele não aceita não ser soberano sobre as nossas vidas. Terceira coisa, meus irmãos, terceiro e último ponto do texto, destacado por nós. Jesus comissiona o homem transformado para realizar a obra missionária. Jesus comissiona o homem transformado para realizar a obra missionária. Veja ali comigo o versículo de número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o antes endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Lembre-se que os demônios fizeram pedidos a Jesus. E Jesus até permitiu que eles entrassem nos porcos. Depois, o povo daquela cidade fez um pedido a Jesus: vai embora. E Jesus atendeu ao pedido daquele povo e foi embora. Mas agora quem faz o pedido é o homem que foi liberto. E Jesus não atende o pedido daquele homem. Veja o que aconteceu, verso de número 18. Ao entrar no barco, Jesus estava indo embora. Suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. É interessante isso, porque Jesus atendeu, em partes, o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido do povo daquela cidade, mas Jesus não atendeu o pedido daquele homem. Aquele homem que foi liberto por ele, que foi transformado, que foi salvo por ele. Jesus não atendeu o pedido daquele homem. Isso, meus irmãos, mostra que Deus nem sempre vai atender os nossos pedidos, embora nós sejamos dele. Porque talvez Ele tenha outros propósitos para as nossas vidas. Amém, igreja? E nós devemos estar submissos a Cristo. Ele suplicava: Senhor, me deixe estar com você. Não me deixe aqui com essa gente que não quer o Senhor. Essa gente que está te mandando embora daqui, não me deixe aqui com essa gente. Me deixe estar contigo. Mas Jesus não permitiu e ainda lhe deu uma ordem: vai para a tua casa
para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A palavra compaixão aqui, meus irmãos, é amor. É amor. Jesus está dizendo, vai para a tua casa, para a tua família, para os teus. Provavelmente aquele homem tinha esposa, filhos, mas ninguém aguentava ele. Ele não poderia viver na sua própria casa, ele ia para os sepulcros. Eu conheci um homem assim lá em Apucarana. Até que a última notícia que eu tive dele é que agora ele é do Senhor Jesus. Ele era um comerciante, mas que quando ficava endemoniado, pegava e saía andando pelos trilhos de trem. Andava por quilômetros, atormentado até ficar nu, e depois voltava para a sua casa, quando os familiares o encontravam. Mas esse homem aqui, o grau de possessão dele era tão grande, que a família, ele não poderia viver perto da sua família. Mas Jesus disse, agora você está liberto, vá para a tua casa, para os teus. Como eu disse, talvez ele tinha esposa e filhos, vá para os teus. E anuncia à tua família o que Deus fez por você e como Deus te amou. Amém, meus irmãos? Deus, Ele ama o perdido. Fique imaginando por que Deus amou aquele homem. Talvez alguém pense, né? Tanta gente boa para Deus amar. Tanta gente aí que vive fazendo bem, mas esse homem é atormentado. Meus irmãos, o amor de Deus é incondicional. Nós colocamos condições para amar, mas Deus ama incondicionalmente. Jesus não morreu na cruz por pessoas sãs, Ele morreu por doentes, Ele morreu por pecadores, Ele morreu por pessoas destruídas, para que essas pessoas, pelo poder de Deus, fossem resgatadas. Amém, igreja? Maravilhoso ver aquilo que Jesus fala para aquele homem. Vai e fala para a tua família como Deus te amou. O amor de Deus, meus irmãos, é imenso, o amor de Deus é incondicional. Como nós dissemos, Jesus não foi até lá por acaso. Jesus não parou o barco dele naquela região por acaso. Jesus parou ali naquele local, porque era o plano divino, o amor de Cristo por aquele homem era real e Cristo foi buscá-lo, foi resgatá-lo. Mas a Bíblia diz, veja o verso de número 20, que aquele homem não pregou o evangelho, não falou do amor de Deus apenas para a sua família. Ele falou do amor de Deus em toda a Decápolis. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis, a palavra Decápolis significa região de 10 cidades. Numa região de 10 cidades, ele foi proclamar o que Cristo fez por ele. E a Bíblia diz que todos se admiravam. Imagine o que Jesus fez. Jesus disse para ele, olha, você vai ficar aqui e vai falar do amor de Deus para a tua família. Mas aquele homem, meus irmãos, falou do amor de Deus, até mesmo para aqueles que os expulsaram dali. Ele falou do amor de Deus incessantemente em 10 cidades. E todos se admiravam do poder, da graça e do amor de Cristo. Deus nos chama, igreja, a sermos missionários. Primeiramente na nossa família, depois na nossa cidade e arredores. E é preciso que cada um que recebeu o amor de Deus, compartilhe o amor de Deus. Uma frase que nos toca nesse texto é: o que Deus fez por ti, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por ti, isso devemos anunciar ao mundo. Jesus disse, ide por todo o mundo. Quero, meus irmãos, encerrar com algumas aplicações. Primeiramente, Jesus Cristo, a obra é dele. A obra é de Cristo. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, os marginalizados, como era o caso daquele homem. E ele continua ainda salvando hoje. O ministério de Jesus, meus irmãos, foi no entorno da Galileia. A maior parte do ministério dele foi
no entorno da Galileia. E a Bíblia diz o seguinte quando fala da Galileia: a região que vivia nas trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A região da Galileia era uma região desprezada, mas Cristo amou aquela região. Em segundo lugar, meus irmãos, não há casos impossíveis para Jesus. Os impossíveis para mim, para você, são possíveis para Deus. Nós não devemos desprezar nenhuma criatura. Jesus não disse, escolha para quem você vai pregar o evangelho. Ele disse, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A nós não cabe salvar o mundo, mas a nós cabe pregar o evangelho ao mundo. Em terceiro lugar, meus irmãos, novas criaturas. Aquele homem de louco endemoniado passou a estar em perfeito juízo aos pés de Jesus. Jesus, de fato, muda as pessoas. As pessoas são transformadas pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Em último lugar, Deus nos faz participantes do seu amor, para que levemos o seu amor a todos os perdidos. Só faremos missões, meus irmãos, se amarmos. Aqueles que provam do amor de Deus, compartilham do seu amor. Quem pouco ama, é porque pouco provou do amor de Deus. Mas aquele homem muito provou do amor de Deus. Então ele amou muito e pregou o evangelho naquelas 10 cidades. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Talvez você mesmo precise de libertação. Se alguém aqui precisa de libertação, coloque-se diante do Senhor. Rogue a Jesus. Liberta-me, Senhor. Se você conhece que há alguém que precisa de libertação, ore agora por essa pessoa. E diga ao Senhor, liberte essa pessoa. Mas eu peço a você, ame o perdido. Porque é pelo amor de Deus que as pessoas são libertas. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E clamamos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim como aquele homem foi amado pelo Senhor, e alcançado e salvo pelo Senhor, assim também, ó Deus, um dia nós fomos amados por Ti, alcançados e salvos. Sem o Teu amor, Senhor, estaríamos ainda hoje perdidos. Te louvamos, ó Deus, porque o Teu amor nos alcançou. Pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, para que nunca mandemos Jesus embora. Embora Ele, por vezes, nos contrarie a vontade, porque a vontade do Senhor é soberana, que nós nunca o mandemos embora. Que seja sempre do nosso bom grado ter Cristo em nosso meio, que nós possamos contemplar o que Ele é, o Santo Filho de Deus. E nós rogamos a Ti, Senhor, faz-nos instrumentos do Teu amor. Assim como aquele homem foi feito instrumento do Teu amor, faz-nos instrumentos do Teu amor e da Tua salvação. Senhor, tira-nos da nossa insensibilidade. Que nós sejamos, ó Pai, sensíveis para com Cristo, para com a presença de Cristo e para com o poder de Cristo. Faz-nos instrumentos do Teu amor e da Tua graça, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.